E eu vou disponibilizar essa aula quinta-feira, não, desculpa, sexta-feira lá no GR8, tá bom? Então, quem perder essa aula, quem chegar atrasado a essa aula hoje, vai ter oportunidade depois de assistir, ou quem quiser assistir novamente, vai ter essa oportunidade de assistir na sexta-feira que eu vou colocar no canal do YouTube e também no GR8. Geralmente vai para o YouTube antes, porque igual hoje mesmo eu baixo, eu salvo ela, já ponho no YouTube e depois ponho um link lá no GR8. Pessoal, algumas coisas aqui eu tenho para falar para vocês, coisas importantes. Se alguém aqui está em recuperação no do segundo ciclo, que foi o segundo bimestre, vai ter recuperação entre o dia 21 e 25 de setembro. Eu preparei já a recuperação vai ter 10 questões objetivas e eu vou fazer uma aulinha curtinha, bem objetiva, falando dessa avaliação, revisando o conteúdo para todo mundo que assistir essa aula tirar 10, sabe? Recuperar de verdade. Então, se você está com nota abaixo de 6 no segundo ciclo, semana de recuperação é a semana que vem. A recuperação será das 9 às 10 horas da manhã e eu peço que você assista a aula de revisão para você realmente recuperar, tá? Todos podem e devem assistir essa aula, é uma aula que vai ter o essencial do que foi o segundo ciclo ou segundo bimestre, mas ela vai ser então assim para preparar mesmo quem vai fazer a recuperação. E todos, né? É bom aprender cada vez mais. Então, recuperação semana que vem e eu vou gravar uma aula de revisão de conteúdo para quem vai especialmente fazer a recuperação. Então, assista a aula se você vai fazer, assista a aula também se você não for fazer, mas principalmente se for fazer. Faça umas anotaçõezinhas no seu caderno, na hora que for fazer a avaliação, você vai lembrar da aulinha e vai tirar 10 nessa avaliação. Pode olhar suas anotações, não tem problema nenhum, nós estamos em pandemia, né, gente? Pode olhar, você está aí já sendo desafiado nesse momento a estudar, assim, em distanciamento social, você já é mais que vencedor só de não desistir, tá? Eu já fico feliz de saber que você está aqui comigo, que você continua. Então, pode olhar no seu caderno a anotação que você fizer, que você vai recuperar. Pessoal, eu tenho aqui hoje vou compartilhar aqui uma tela do que eu preparei para vocês. Bom dia, Ademir. Bom dia, Benedito. Sejam todos bem-vindos. Vou compartilhar aqui uma tela e quero que vocês peguem o caderno de vocês, pessoal. Pega o caderno. Peraí, não sei. Vamos ver se vocês vão enxergar o que eu preciso passar. Peraí, gente. Não é isso aqui. Peraí, gente, tem que achar minha aula que eu preparei, eu não tenho. Período de quarentena, segundo semestre. Ah, tá aqui. Olha só. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Tá enxergando uma orquídea linda, lilás com branca? Não, ainda está nos documentos. Ah, tá. Então eu vou interromper e vou abrir de novo. Vamos ver se dá certo agora. Vamos ver se dá certo. Tá vendo? Não. Agora tem. Hã? Tá Agora... vendo? tá vendo. Ah, obrigada. Então vamos lá. Pessoal, pega seu caderno e eu vou aqui saber com vocês como é que tá esse caderno de vocês, porque a gente vai ter que montar um tal de portfólio, que é esse caderno que tem que ter data, tem que ter o conteúdo organizado, com cabeçalho bonitinho, não precisa ser aquele cabeçalho completo, mas tem que ter data, tem que ter ali o conteúdo que você anotou, algum resumo. Então, o que eu preciso já que já foi passado nesse terceiro ciclo, né?
que foi esse segundo semestre. O essencial tá aqui. E se você perdeu alguma dessas aulas passadas sobre o que eu vou citar aqui, assista essas aulas. Assista, faça anotações, porque será muito importante ter esse caderno completo para você aí ter uma nota completa de complemento, para você aprender, para você ir para a segunda série seguro do conteúdo da primeira, tá? Então pega seu caderno, coloca aí a data de hoje. Hoje é 15 de setembro de 2020, aula de biologia. O que você precisa ter no caderno? Você precisa ter desse terceiro ciclo, fotossíntese. Eu dei uma aula de fotossíntese, coloquei uma aula da nerdologia de fotossíntese. Então, o que você tem que lembrar? O essencial de fotossíntese. Você tem que lembrar que fotossíntese é a síntese, é a planta, é o ser autótrofo fotossintetizante, sintetizando a comida dele. Essa comida são moléculas orgânicas, carboidrato, como por exemplo a glicose, lipídio e aminoácidos. Aminoácidos formam as proteínas. Então tem que lembrar que a fotossíntese acontece no cloroplasto. Se você não anotou isso no seu caderno, anota agora. Mas tem aula de fotossíntese, aula completa, até longa eu achei. Que você, se você não assistir essa aula de fotossíntese, assista para você aí não ter dificuldade nesse assunto, tá? Então, a fotossíntese acontece no cloroplasto, é para a planta sintetizar a comida dela, que depois vai ser quebrada lá na respiração celular. Então, quando a planta realiza fotossíntese, então essa síntese na presença da luz, ela precisa da luz solar, ela precisa de gás carbônico. E aí essa planta vai fixar gás carbônico e vai liberar oxigênio. Ela vai fixar uma molécula com 3 átomos, que é CO2, 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, e vai eliminar uma molécula com 2, que é o O2. Esse carbono que fica fixo nela vai formar as moléculas orgânicas dela, carboidrato, lipídio e proteína, né, que é formado por aminoácidos. Então tem que saber a organela, tem que saber os gases envolvidos, tem que saber a função desse fenômeno. Respiração. Pessoal, eu não achei uma imagem boa só de respiração do vegetal, mas o que você tem que saber de respiração tanto celular no animal, quanto no vegetal, quanto no fungo, quanto no protozoário, todo ser vivo respira. É através da respiração que se quebra a molécula orgânica, que é a comida, ou sintetizada, ou a comida ingerida. No animal é a comida ingerida. Então você come alimentos com carboidrato, proteína, lipídio. Esses alimentos que têm moléculas orgânicas, têm carbono na sua constituição, e aí você ingere, digere, absorve pelas microvelocidades do intestino. Essas moléculas vão para o sangue leva para a célula, e lá na célula, na mitocôndria, começa no citoplasma, depois termina na mitocôndria, vai acontecer a quebra dessa molécula orgânica. Então, na respiração, tanto animal, quanto vegetal, quanto do fungo, quanto do protozoário, o ser fixa oxigênio atmosférico e libera gás carbônico. Como é que ele pega O2, formado por 2 átomos, e libera 3, que é o CO2? Ele libera esse carbono a partir da quebra de lipídio, proteína e carboidrato. Qual que é a função da respiração celular? Produzir ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética da célula, que a célula necessita para viver. Então, todo ser vivo respira. Essa respiração é para ele produzir energia. Essa energia vai vir a partir da quebra de molécula orgânica. Se for num ser heterótrofo animal, é a comida ingerida. Se for de um ser vegetal, é da comida sintetizada na fotossíntese. Ok? E aula passada eu gravei aula de mitose e meiose. E aí eu coloquei uns videozinhos também
como auxiliares aí para você ver essa mitose acontecendo. Gente, deixa eu pedir para esses cachorros calar a boca aqui um pouco. Peraí, só um... Pessoal, desculpa, vamos lá. Mitose. O que você tem que saber de mitose? Mitose e meiose são dois tipos de divisão celular. Eu coloquei aula lá detalhada de mitose e meiose, que é só um resumão para eu saber se você está com isso no seu caderno. Então, você tem que ter no seu caderno data, conteúdo de fotossíntese, de respiração, de mitose e de meiose. O que você tem que saber da mitose? A mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula-mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Antes dessa célula se dividir, ela passa por uma fase especial chamada de intérfase, onde duplica o número de cromossomos dela, aumenta o citoplasma dela, ela aumenta o volume celular para ela conseguir se dividir em duas iguais a que era a célula anterior. Então, como que é possível uma célula de 46 cromossomos se dividir em duas de 46? Essa matemática não bate, né? Como que eu tenho um de 46 e vou ter dois de 46? Se somar 46 com 46 dá 92. É porque antes de dividir, essa célula duplicou o número de cromossomos, aumentou o volume citoplasmático para depois ela se dividir. É bom lembrar que na mitose tem etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Em cada uma dessas etapas vão acontecendo coisas para que essa divisão aconteça. Você tem que ter anotado aí que mitose é no nosso corpo, né? No nosso corpo acontece mitose para renovação celular, para o seu cabelo crescer, para a sua unha crescer, para a sua pele se renovar. Quando você se fere, machuca, quebra. Peraí, Ademir, só um pouquinho. Quando você rala, tudo em que acontece uma renovação celular em nós, que vai ter que assim, aumentar o número de células, vai ter que recuperar uma parte perdida do corpo, um ralado, uma fratura, é por mitose. Então, a mitose é um tipo de divisão celular onde uma célula-mãe vai se dividir em duas, tem que lembrar desse número, gente, é duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Só para lembrar aqui uma coisinha, acontece em vegetais, por exemplo, divisão em célula haploide. A mãe é uma célula haploide que vai se dividir em duas células haploides também, é mitose. Se a célula está se dividindo em duas iguais à célula-mãe, é mitose. Em nós, a mitose acontece em célula diploide ou somática, onde essa célula diploide vai se dividir em duas diploides também. Mas acontece na natureza de célula haploide, dividir-se em duas células haploides também, iguais à célula-mãe. Pode perguntar, Ademir. Qual é o nome do processo mesmo que ela passa para se dividir? Intérfase. Mas eu fiz uma aula de mitose e meiose, onde eu falei detalhadamente da intérfase. Se você não assistiu essa aula, assista. Ela está no meu canal do YouTube, ela está o link no GR8, eu coloquei na semana passada. Então, intérfase é uma fase que antecede a divisão celular. É uma fase em que duplica o número de cromossomos, aumenta o volume citoplasmático para a célula se preparar para dividir. E aí, quando ela vai se dividir, ela vai passar por aquelas etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem que saber das etapas, tá, pessoal? Entendido, Ademir? Já vi seu joinha, obrigada. Ai, pessoal, e você tem que ter também no seu caderno sobre meiose. Meio vem de metade. Então, na meiose, uma célula-mãe vai dar origem a 4. Anota nesse caderno abençoado. Mitose vai dividir em 2, meiose divide em 4. Na meiose, a célula-mãe vai se dividir em 4 células filhas. Ela vai passar por 2 divisões sucessivas. Então, a gente diz que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. A mitose, não. A mitose divide só uma vez em 2.
Na meiose também passa por intérfase, viu, pessoal? Porque você poderia pensar, uai, como é que uma célula diploide vai formar 4 haploides? Se a diploide tinha 46 cromossomos, 4 haploides vai ter 23 cada. 23 vezes 4 também, desculpa, também dá 96. Como que uma célula que tinha, ou 92, desculpa. Como que uma célula que tinha 46 vai se dividir em 4 e quando eu somo o número de cromossomos das 4 dá 92? Gente, isso só é possível graças à intérfase. Então, antes da célula sofrer qualquer tipo de divisão, ou mitose ou meiose, ela passa pela intérfase. Na intérfase, duplica o número de cromossomos, então era 46, vai ficar 92. Duplica o número de cromossomos para agora dividir. Na meiose, acontece 2 divisões sucessivas. Então, a gente divide em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. Na meiose 2 vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Então, divide 2 vezes. Se você não assistiu a aula de fotossíntese, respiração, mitose e meiose, assista, que tá lá, eu coloquei videoaula com detalhes bem bonitinhos para você. Coloquei vídeos anexados de aulas com recursos melhores do que os que eu tenho para você assistir. Assista todos, faça o resuminho no seu caderno, que isso vai ser muito importante, tanto para o terceiro ciclo, como também para você aí na sua vida estudantil, na segunda série, na terceira série. Parece que alguém colocou alguma coisa no... Agora eu vou abrir lá, tá? Então, pessoal, essa aula de hoje é só para você completar seu caderno. É só para eu te alertar, se tiver dúvida também eu tiro essa dúvida, mas para eu te orientar sobre o seu caderno. Vou interromper o compartilhamento, vou ver aqui o bate-papo. Eu vou ver as aulas. Tem que ver as aulas, sim, com certeza. Teve aula de fotossíntese, aula de respiração, aula de mitose, aula de meiose. Assista essas aulas, quem não assistiu, completa seu caderno, porque essa aula de hoje, agora eu vou terminar a aula. Vou só tirar nossa foto, vou terminar essa aulinha de hoje. Se alguém até quiser aparecer, não sei, vocês fiquem à vontade, são livres, mas eu vou tirar uma fotinha aqui para eu colocar lá no meu Instagram, que eu adoro ver vocês lá, adoro colocar a turma. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo fazer sem meu celular. Tô tirando a foto agora, tá bom? Tô tirando a foto. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa. Se o seu caderno não está completo, completa esse caderno. Mitose, meiose, respiração e fotossíntese. Assista os vídeos que eu anexei lá no GR8 para você ficar bem preparado para você ir para a segunda série seguro, né? Que a pandemia um dia vai acabar, nossa vida vai voltar ao normal, e aí você vai saber que você deu o melhor de si na primeira série, apesar dos pesares, e você agora está preparado para o seu ensino médio, para o seu Enem, para o seu vestibular, para a sua vida, tá bom? Então, complete o seu caderno. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se alguém quiser dizer alguma coisa, pode dizer, que agora eu vou encerrar essa aula. Para você completar seu caderno. Enquanto que eu vou acabar às 7h30, vamos supor, das 7h30 às 8h, pega seu caderno, assiste lá, tem aula bem curtinha desses assuntos, e aí você completa para ficar preparado para futuro e para outra aula que vai vir 8h. Pode falar, Demir? Aleluia, né, professora? Que essa pandemia acabe, Deus te ouça. Ai, gente, nem me fala. Mas vai acabar assim a nossa vida um dia. Isso E vai ser só uma história para ainda, contar para os filhos, para os netos. ainda 21 aparece a mensagem no céu, tutorial completo. Isso. Então nós vamos passar, né? Nós vamos superar isso aí. Pode falar.
Professor, mas depois do tutorial aí que começa o jogo. E acho que Misericórdia. ficou hard. Ai, gente. Não vai passar. Ano que vem nós Aí vamos ter uma não, vida aí normal. Pois já é. começou, pode parar com isso. Não, já Não começou, tem gente. essa. Não tem essa. Não, desde quando a gente nasceu já começou. Vida de vitória aí, mas tem, ó, altos e baixos, né? Ai, meu nome tem, Vitória, viu? Oh, que Acho que é um lindo. sinal. Amém. Então a gente vai passar por essas oscilações mesmo. Então, estamos aí, ó, firme. Desistir jamais. Alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Quer perguntar alguma coisa da recuperação? Tem alguém aqui que vai fazer recuperação de biologia? Não? O representante das turmas está aí, pessoal? Aqui, do primeiro C e do primeiro D? Que conversa com a coordenação, que tem o WhatsApp das turmas? Não? Tá. Ó, avisa Não lá. sei, era pra estar, né? É bom, né? Então avisa lá no grupo. Eu vou colocar no meu Instagram, eu já coloquei sobre a recuperação. Depois eu vou colocar sobre a M1. Gente, vai ter 2 provas, né? Nesse terceiro ciclo vai ter M1, que é de 5 a 10 de outubro. Depois eu vou colocar esse calendário lá no meu Instagram com a data de cada prova, mas já te adianto que vai ser de 5 a 10 de outubro. E depois vai ter a M2 de 23 a 27 de novembro. Então, Professora, sim. quais são os horários dessas provas? Eu acho que ficou das 7 às 10. Eu sei que a recuperação é das 7 às 10. E agora, M1 e M2, eu acho que também será das 7 às 10. E uma coisa também que vai continuar acontecendo é assim. Vai ter primeira chamada em um dia pela manhã e a segunda chamada no outro dia à tarde. E tanto faz você fazer primeira ou segunda chamada, o resultado é o mesmo, não precisa avisar ninguém, não tem que pagar nada, não tem nada. Se você achar que é melhor fazer segunda chamada, faça segunda chamada. Se você achar que é melhor fazer primeira chamada, faça a primeira chamada. Perdeu por um motivo a primeira chamada, não tem problema nenhum, faz a segunda. Entendido? Tá. Não perca, gente, porque a avaliação, né, tá valendo 5 pontos. E a produção de texto, 5 pontos. Então, fazer a produção de texto vale metade de todas as suas notas. Ok? Já era para ter entregue a produção do teste simulado. Ah, então, isso é importantíssimo. Vai ter 2 vezes isso lá aqui agora no terceiro ciclo. Vai ter M1 e M2. Tá bom? Certo, tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Completa seu caderno. Mitose, meiose, fotossíntese e respiração. Grande beijo, viu, gente? Vou encerrar então. Beijo, tá bom. Beijo. Fiquem com Deus. Boas aulas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beijo. A Ademir falou, tá tudo, acho que eu respondi. Se quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar no direct. A gente tem aula novamente quinta-feira, 10 horas da manhã, tá bom? Se tiver dúvida, eu vou estar disponível quinta de novo e no meu Instagram pelo direct também, tá? Ok, professora. Pessoal, fiquem com Deus. Completa o caderno, tá? Tchau, tchau.